Eu sempre gostei de pescar sozinho. Talvez fosse a única atividade capaz de silenciar os pensamentos que insistiam em se acumular ao longo da semana. Por isso, quando ouvi falar de um lago isolado enfiado no meio da mata fechada, preparei meu equipamento e segui viagem sem avisar ninguém. O lugar ficava a 5 horas da cidade, passando por estradas de terra sinuosa e trilhas quase engolidas pelas árvores. Quanto mais avançava, mais o sinal do celular desaparecia, até sumir de vez. Cheguei ao lago no fim da tarde, quando o sol já se escondia atrás das copas das árvores. A água tinha um brilho estranho, refletindo faixas douradas que tremulavam como se algo estivesse logo abaixo da superfície. O silêncio era absoluto, exceto pelo vento leve que balançava as folhas. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum som que denunciasse vida ali. Era como se o lugar estivesse em suspenso, aguardando algo. Armei meu acampamento na margem, perto de um pequeno tronco caído que parecia servir como banco natural. Preparei a vara, organizei as iscas e me aproximei da água com uma sensação difícil de explicar. A brisa fria que vinha do lago parecia atravessar minha camisa e tocar direto minha pele, provocando arrepios que não combinavam com a temperatura morna do ambiente. Enquanto lançava a linha pela primeira vez, senti uma estranha presença. Não era exatamente alguém me observando, mas uma sensação mais profunda, como se a água carregasse olhos próprios. Fiquei parado, observando a superfície, e vi uma leve distorção, uma ondulação lenta que não combinava com o resto do lago completamente imóvel. Me afastei alguns passos, inquieto. O ar ao redor parecia denso, como se o ambiente segurasse a respiração. Tentei me convencer de que era apenas ansiedade, mas algo naquele lugar quebrava minha calma habitual. Decidi explorar um pouco antes de começar a pescar de verdade. A vegetação ao redor era fechada demais, com árvores antigas cujas raízes saltavam do solo como costelas expostas. O cheiro de terra úmida misturado ao da água parada criava uma sensação sufocante. Era como se a floresta estivesse viva e faminta. Quando voltei ao acampamento, o céu já começava a escurecer, criando sombras longas que se estendiam sobre o lago. Sentei-me novamente e fiquei observando a linha parada sobre a água. Foi aí que vi. Algo muito grande passou devagar logo abaixo da superfície, sem fazer som, sem provocar ondulação. Apenas uma sombra esticada e sinuosa, como se estivesse estudando minha presença. O frio que percorreu minha espinha naquela hora não parecia ter vindo do vento, mas do próprio lago. Fiquei imóvel, tentando entender o que era aquela forma. Um peixe grande, um tronco, uma ilusão causada pela luz? Nada explicava o tamanho, muito menos o movimento. A escuridão começava a engolir o entorno, e eu percebi que talvez tivesse escolhido o pior lugar para acampar sozinho. Mesmo assim, permanecia ali, como se o lago tivesse me prendido em sua atmosfera silenciosa. Algo estava me aguardando, observando, avaliando. E naquele momento, percebi que a noite seria muito mais longa do que eu imaginava. A noite tomou o lago por completo, cobrindo tudo com um manto escuro e úmido que parecia pesar sobre meus ombros. Liguei minha lanterna e o feixe de luz cortou a escuridão, revelando pequenas partículas suspensas no ar, como poeira flutuando num lugar esquecido. O acampamento parecia frágil demais, um ponto solitário em meio a uma natureza que me observava em silêncio absoluto. Resolvi lançar a linha novamente, tentando ignorar a sensação incômoda que crescia em meu peito. A água refletia a luz da lanterna de forma irregular, como se ondulasse por conta própria, apesar de o ar estar completamente parado. A cada minuto, a temperatura parecia cair mais. Minha respiração formava nuvens pequenas que desapareciam rapidamente, como se o frio viesse de dentro do lago e não do ambiente. Foi então que ouvi o primeiro sinal de que algo realmente estava ali. A linha da vara se moveu lentamente, não como se um peixe tivesse mordido, mas como se algo estivesse puxando de maneira cautelosa, testando minha reação. Toquei o cabo com cuidado e senti um movimento suave, quase inteligente. Recolhi um pouco a linha, mas ela continuou firme, tensionada por algo pesado abaixo da superfície. Me inclinei, tentando enxergar melhor a água escura. O reflexo da lanterna criava uma camada opaca, dificultando qualquer visão, mas naquele momento algo subiu devagar, se aproximando da superfície com uma lentidão calculada. Um par de olhos apareceu na água. Não eram olhos de peixe. Eram grandes,
redondos, escuros demais, como duas esferas vazias que absorviam a luz da lanterna sem refletir nada. Eles emergiram por alguns segundos, encarando-me como se estivesse estudando cada detalhe do meu rosto. A linha continuava tensionada, presa a algo logo abaixo daquela criatura. Dei um passo para trás, sentindo meu estômago encolher. Quando pisquei, os olhos desapareceram novamente na água, sem deixar ondulações, sem qualquer sinal de movimento. A linha afrouxou de repente, como se aquilo que segurava tivesse simplesmente soltado. Recuei até o tronco onde deixei meu balde e me sentei, tentando controlar minha respiração. O vento começou a soprar mais forte, mexendo a superfície do lago de forma inquieta. A escuridão entre as árvores parecia se mover, como se sombras leves passassem de um tronco ao outro. Por um momento considerei desmontar o acampamento e ir embora, mas algo me mantinha paralisado. Talvez fosse curiosidade, talvez negação, ou talvez um tipo de medo tão profundo que me impedia de reagir corretamente. De repente, ouvi algo se arrastando pela água, bem na margem. Aproximei a lanterna e vi marcas longas, como sulcos paralelos impressos na lama, indo da água até alguns centímetros dentro da vegetação. Como se algo muito grande tivesse emergido e caminhado fora da água por alguns instantes. As marcas tinham o espaçamento de dedos, porém eram longas demais, quase o dobro do tamanho de uma mão humana. Fiquei imóvel, analisando aquelas linhas na lama, quando percebi algo ainda mais perturbador. Eram frescas. A lama ainda brilhava, refletindo a lanterna, indicando que aquilo havia passado ali há poucos minutos. Tentei engolir, mas minha garganta estava seca. Me virei para o lago, esperando ver qualquer sinal da criatura novamente, mas a água estava calma demais. Calma como antes, como se escondesse algo sob um véu de falsa tranquilidade. A floresta atrás de mim parecia se fechar, como se cada árvore se inclinasse um pouco mais em minha direção. Eu me sentia observado de todos os lados. O ar estava pesado, quase sufocante, e mesmo assim, uma brisa gelada vinha do lago, subindo pela minha nuca e descendo pela coluna. Foi nessa hora que percebi. Aquilo que vi de relance não era apenas um animal curioso. Era algo que decidirá me estudar. E agora, a sensação era clara. Aquilo tinha saído da água. E estava perto, muito perto. A madrugada avançou devagar, arrastando consigo uma escuridão espessa que parecia ter peso. A lanterna já não iluminava como antes. O feixe, que deveria ser forte e direto, agora parecia fraco, difuso, quase engolido pela escuridão ao redor, como se a própria noite estivesse absorvendo a luz. Eu tentava manter a calma, mas a sensação de estar sendo observado me consumia por dentro. Meu coração batia rápido demais, e o ar parecia nunca ser suficiente. Decidi me afastar um pouco da beira da água. Talvez fosse apenas cansaço, talvez meus olhos estivessem pregando peças, mas, enquanto me movimentava pelo terreno úmido, percebi algo novo, algo que fez meus pés travarem. Pegadas. Não eram humanas, mas tinham forma humanoide. 5 dedos longos marcados na lama, muito mais alongados do que deveriam ser, como garras que terminavam em pontas afiadas. Cada pegada era mais funda do que o peso de um homem deixaria. O mais inquietante era o ritmo, passo após passo, em direção ao meu acampamento. Eu não tinha ouvido nada se aproximar de mim. Nada. Segui as marcas com a lanterna tremendo na minha mão. Elas se afastavam da beira do lago e contornavam meu acampamento como se a criatura tivesse circulado ao meu redor enquanto eu estava distraído, analisando o chão. Era como se estivesse me estudando, examinando cada detalhe, cada movimento. Meu estômago revirou ao perceber o padrão. As pegadas davam a volta completa no acampamento e paravam atrás da barraca. Respirei fundo e caminhei devagar até lá, sentindo o chão macio da lama ceder sob minhas botas. A lanterna iluminou a lona da barraca e pude ver marcas arranhadas nela, traços longos que desciam do topo até a base, como se dedos finos e fortes tivessem deslizado pela superfície com força suficiente para quase rasgar o tecido. Aquela coisa me tocou enquanto eu dormia. O ar ficou mais frio. Minha pele formigava, e o silêncio só tornava tudo 1000 vezes pior. Foi então que ouvi um barulho vindo da água. Não era um som abrupto, mas um deslocamento suave, como se algo grande estivesse se movendo pouco abaixo da superfície. Olhei para o lago, e uma figura emergiu aos poucos,
sem pressa. Primeiro veio o topo da cabeça, uma pele lisa e escura, como couro molhado. Depois os olhos, grandes e profundamente negros, novamente sem refletir qualquer luz da lanterna. Eles não piscavam, não tremulavam, apenas encaravam. A criatura subiu um pouco mais, revelando uma boca fina e larga, que se estendia por quase toda a largura do rosto. Não era uma boca humana. Era mais parecida com a de um peixe predador, mas deformada, alongada e sem lábios. O peito da criatura era largo, musculoso, mas com textura escamosa, como se tivesse evoluído entre terra e água ao mesmo tempo. Ela ficou ali, imóvel, por longos segundos que pareceram horas. Algo na postura dela me dizia que não era um animal comum. Era inteligente, curiosa, predadora, e estava me examinando. De repente, a criatura inclinou a cabeça para o lado, como se tentasse entender minhas reações. Aquilo foi ainda pior do que qualquer movimento agressivo. Um predador que não tem pressa é um predador que sabe que já venceu. Recuei um passo, depois outro. A criatura acompanhou meu movimento com os olhos, mas não saiu do lugar. A água ao seu redor permanecia estranhamente calma, como se o lago inteiro estivesse paralisado pela presença dela. Foi então que ouvi uma voz. Não vinha da floresta, não vinha de ninguém ao redor. A voz surgiu dentro da minha cabeça como uma lembrança distorcida, ecoando com um timbre grave e distante. Volte para a água. Meu corpo congelou. A criatura continuou imóvel, mas seus olhos pareciam penetrar mais fundo, como se estivesse esperando que eu obedecesse. Respirei pesado, tentando afastar aquela sensação, mas a voz voltou, mais insistente. A água o quer. Senti minhas pernas fraquejarem. O frio aumentou, vindo de dentro, como se algo estivesse tentando me puxar emocionalmente para o lago. Fechei os olhos por um segundo para recuperar o controle, e quando os abri, a criatura havia desaparecido. A superfície estava lisa como vidro. Dei um passo para trás e esbarrei no tronco onde deixei minha mochila. O toque me trouxe de volta à realidade por um instante. Mas o silêncio era tão pesado que doía nos ouvidos. Eu sabia que ela não tinha ido embora. A criatura estava me cercando, me estudando, me chamando. E agora, pela primeira vez naquela noite, eu compreendi que fugir daqui seria muito mais difícil do que imaginei. Eu não conseguia mais pensar com clareza. A voz dentro da minha cabeça ainda ecoava, como se estivesse presa nas paredes da minha mente. A noite parecia mais escura do que deveria ser, e a sensação de que a escuridão ganhava forma ao meu redor deixava meus nervos à flor da pele. Eu precisava sair dali. Recolhi rapidamente parte do acampamento, mas minhas mãos tremiam tanto que deixei cair metade das coisas. A lanterna escorregou da minha mão 2 vezes antes que eu conseguisse segurá-la firme. O feixe fraco parecia lutar contra a escuridão, contra algo invisível que o engolia aos poucos. Quando me virei em direção à trilha que me trouxera ao lago, algo me fez parar. A trilha sumira. No lugar dela havia apenas vegetação fechada, como se as plantas tivessem crescido durante a noite para bloquear a passagem. Galhos entrelaçados, folhas pesadas, raízes que se erguiam como serpentes petrificadas. Caminhei até ali, tentando afastar a vegetação com as mãos, mas a mata parecia se curvar para dentro, fechando ainda mais a passagem, como se a floresta estivesse viva e decidida a me manter ali. O ar ficou ainda mais denso, e um cheiro forte de água parada tomou o ar, mesmo estando longe da margem. Voltei lentamente para perto do acampamento, sentindo a lama fria colar nas minhas botas. Algo estava errado, muito errado. A água do lago estava mais perto. Antes, a linha da margem ficava a uma distância segura do meu acampamento. Agora, a lâmina da água avançara quase 2 metros para dentro, deixando o solo encharcado e escuro. Como se o lago tivesse crescido. Como se estivesse se movendo na minha direção. Dei alguns passos para trás, completamente atônito. A água parecia respirar. O movimento lento e constante da superfície tinha ritmo, como se estivesse viva. Foi então que vi as pegadas novamente. As mesmas impressões humanoides alongadas que encontrara antes agora se distribuíam ao redor do acampamento, mas algo nelas havia mudado. Agora eram mais profundas, mais espaçadas, como se a criatura estivesse caminhando com pressa, rondando a área em círculos caóticos. E ao lado delas,
pequenos sulcos paralelos, como marcas de asas de algum animal marinho arrastando água. Embora eu soubesse que aquilo não era parte de nenhum animal terrestre, me aproximei da margem com cautela. A água estava tão parada que parecia uma placa de vidro. Mas conforme me movia, uma sombra se arrastava logo abaixo da superfície, acompanhando meus passos. Eu ia para a esquerda, e a sombra também. Eu ia para a direita, e ela seguia, como se fosse meu reflexo distorcido lá embaixo. Era grande, muito maior do que eu imaginava. De repente, a sombra desapareceu. A calmaria voltou, mas agora a água estava mais escura, quase negra. Eu sentia que ela me observava. Me virei em direção à floresta, tentando encontrar algum caminho alternativo. E foi então que vi algo que fez meu sangue gelar. Entre as árvores, havia algo se movendo. Não era criatura, não naquele momento, mas sim uma forma humana. Um homem, encharcado, roupas coladas ao corpo, pele pálida como a lua. Ele estava parado entre as árvores, imóvel, olhando diretamente para mim. Ei! Chamei, mas minha voz soou fraca demais. O homem não respondeu. Apenas inclinou um pouco a cabeça, num movimento estranho, desconexo, como se seu pescoço não tivesse articulação suficiente para aquilo. A luz da lanterna bateu no rosto dele e revelou algo ainda pior. Seus olhos estavam completamente brancos, sem pupilas. Um branco leitoso, morto, que refletia a luz de um jeito doentio. Quando dei um passo em direção a ele, o homem deu um passo para trás, entrando mais na escuridão. Mas não era medo, era convite. Ele se virou devagar e começou a caminhar a floresta adentro, sem emitir nenhum som, como se seus pés não tocassem o chão. E conforme se afastava, percebi que gotas de água caíam do seu corpo, deixando um rastro que levava direto para dentro da mata. Um rastro que não deveria existir naquela altura do terreno, longe da margem. Eu sabia que não deveria segui-lo, mas algo em mim, medo, desespero, ou talvez a influência daquela voz, me empurrou para dentro da escuridão. E conforme entrei entre as árvores, percebi que a água não tinha ficado para trás. Ela me seguia. E a cada passo que eu dava, a floresta parecia mais um labirinto vivo que se fechava às minhas costas. O silêncio que veio depois parecia ainda mais pesado do que tudo que tinham enfrentado naquela noite. O céu começava a clarear no horizonte, mas a luz fraca não trazia conforto. Gabriel e Jonas permaneciam dentro do barco, encharcados, respirando rápido, como se qualquer movimento pudesse chamar novamente aquilo que repousava nas águas. O lago estava calmo, quase parado demais, como se a própria natureza estivesse aguardando algo. Jonas olhava para a superfície com uma mistura de medo e fascínio, lembrando do momento em que a criatura emergiu, distorcendo tudo ao redor. Gabriel tentava segurar os remos, mas suas mãos ainda tremiam com a memória daquelas sombras que pareciam ter vida própria. A cada remada, a madeira rangia e ecoava na imensidão silenciosa. O caminho até a margem parecia maior do que na ida, como se o lago os puxasse para longe de qualquer chance de escape. A água escura refletia o rosto dos dois de um jeito estranho, como se fosse um espelho distorcido que tentava mostrar uma versão diferente da realidade. Quando finalmente alcançaram a beira do lago, sentiram o solo firme sob os pés como um alívio, mas também como uma despedida incerta. A floresta ao redor parecia diferente, mais sombreada, quase observadora. Eles não falaram nada enquanto caminhavam até o carro. Demoraram alguns segundos apenas olhando a estrada vazia, tentando entender se realmente haviam sobrevivido. Jonas abriu a porta do passageiro. Antes de entrar, olhou de volta para o lago. A superfície continuava calma, completamente imóvel, como se nada tivesse acontecido ali. Mas ele sabia que aquilo não era o fim. Havia algo vivo naquele lugar, algo que jamais deveria ter sido acordado. Gabriel deu partida no carro com cuidado, e o barulho do motor pareceu deslocado naquele silêncio profundo. Conforme se afastavam, uma névoa fina começava a cobrir a estrada, tornando o caminho ainda mais misterioso. Eles não trocaram uma palavra durante o trajeto, e talvez fosse melhor assim. Nenhum dos dois queria admitir em voz alta que sentia que aquela presença ainda o seguia, mesmo distante. Quando chegaram de volta à cidade, a luz do amanhecer parecia comum, simples, quase reconfortante. Mas nada seria normal novamente.
Os dois carregavam agora uma verdade que ninguém acreditaria. O lago escondia algo que não pertencia a este mundo. Algo que esperava, paciente, por qualquer um que ousasse se aproximar. E no fundo de seus pensamentos, ambos sabiam que um dia teriam que voltar lá. Não para enfrentar a criatura, mas para impedir que ela encontrasse o caminho até o mundo que eles conheciam. Porque aquela noite, por mais aterrorizante que tivesse sido, parecia apenas o começo. Eu sempre pesquei para limpar a cabeça. Desde moleque, a calmaria da água sempre me trouxe uma sensação de controle, de paz, de silêncio. Mas naquela noite, quando decidi ir até o Rio Morto, eu não estava buscando paz. Eu estava buscando respostas. Muitos falavam que o lugar era amaldiçoado. Um rio fundo demais, escuro demais, com uma corrente que parecia se mover de maneira irregular, como se respirasse. Pessoas da cidade evitavam até pronunciar o nome. Diziam que sombras nadavam ali, grandes e silenciosas, que puxavam animais até pessoas para as trevas das profundezas. Eu nunca acreditei nessas coisas. Pelo menos, não antes daquela noite. Cheguei ao rio ao cair da tarde. O sol parecia fugir, deixando o céu coberto por um tom alaranjado que rapidamente se transformava em um azul escuro e sombrio. A margem era silenciosa demais, sem o som comum de insetos ou pássaros. O único barulho vinha das águas, que se moviam devagar, como se algo enorme estivesse deslizando sob elas. Armei minha barraca perto de um conjunto de árvores retorcidas. As raízes saíam da terra como dedos de uma mão tentando escapar. O ar era úmido e pesado, carregado com um cheiro estranho, quase metálico, o tipo de odor que gruda no fundo da garganta e faz a respiração ficar curta. Olhei para o rio. A superfície refletia o céu escuro, parecendo uma placa de vidro negro. Não dava para ver nada além da primeira camada de água. Uma escuridão profunda começava logo abaixo da superfície, e a sensação de não saber o que existia ali me enchia de um desconforto que eu nunca tinha sentido antes. Meu estômago se revirou, e pela primeira vez pensei em desistir. Mas eu não voltei. Preparei minha vara e lancei a linha no rio. A água se abriu lentamente ao redor do anzol e depois voltou à sua forma silenciosa. Fiquei observando os pequenos movimentos da superfície, tentando me acostumar ao ambiente. Mas quanto mais eu olhava, mais sentia uma espécie de pressão invisível, como se o rio inteiro me observasse. A noite caiu rápido. O céu ficou completamente sem estrelas e a lua não apareceu. Eu liguei a lanterna, mas a luz parecia ser engolida pela escuridão, mal iluminando alguns poucos metros ao redor. As águas continuavam densas e imóveis, como se estivessem esperando por algo. Foi então que percebi uma sensação estranha na barriga, como se o chão estivesse vibrando. A superfície do rio começou a tremer levemente, criando pequenas ondulações que se afastavam em direção ao centro, como se algo muito grande estivesse se aproximando por baixo. Meu coração acelerou. Aquela não era a movimentação de um peixe normal. Era como se uma sombra gigantesca tivesse acabado de mudar de posição lá embaixo, a muitos metros de profundidade. Afastei a lanterna do rio por alguns segundos, tentando controlar o medo irracional que começou a apertar meu peito. Quando voltei a luz para a água, juro que vi algo. Uma silhueta escura passando rápido, profunda demais, grande demais. Eu deveria ter ido embora naquele instante. Mas a curiosidade, ou talvez a arrogância, falou mais alto. Respirei fundo e me preparei para enfrentar o que quer que estivesse ali. Eu ainda não sabia, mas aquela noite mudaria tudo. A lanterna tremia na minha mão e eu tentava convencer a mim mesmo de que aquilo tinha sido apenas minha imaginação. Talvez uma pedra, uma tora submersa, qualquer coisa comum que se movesse com a correnteza. Mas quanto mais eu repetia isso mentalmente, menos eu acreditava. O rio morto tinha uma presença própria, quase consciente, como se estivesse apenas aguardando o momento certo para mostrar sua verdadeira face. A linha da vara estava esticada de maneira irregular, como se algo muito pesado estivesse empurrando a água ao redor. Eu decidi recolhê-la, devagar, mas cada vez que girava o caetel, sentia como se estivesse puxando algo que não queria ser arrastado. O ar ao meu redor ficou mais pesado. Meus ouvidos começaram a vibrar, como se houvesse uma frequência grave ecoando debaixo da superfície. Quando finalmente tirei a isca da água, percebi que algo a tinha tocado. Não estava mordida, nem arrancada. Estava marcada. Um arranhado profundo,
liso e longo, como se garras afiadas ou dentes incrivelmente compridos tivessem roçado nela. Passei o dedo devagar pelo corte. Era frio. Frio demais para algo que deveria ter acabado de sair da água. Meu peito apertou. Eu deveria ter entrado na barraca, deitado e esperado até amanhecer. Mas a ideia de virar as costas para aquele rio me dava ainda mais medo. Como se, no momento em que eu não estivesse olhando, algo emergisse silenciosamente e viesse até mim. A noite parecia cada vez mais viva. O vento não mexia nas árvores. A água não batia nas margens. Nada se movia além do que estava escondido no fundo do rio. Decidi caminhar pela margem, tentando acalmar minha mente. O feixe da lanterna seguia a linha da água como um guia macabro. À medida que eu andava, percebia o quanto o rio era estranho. Ele não refletia a luz corretamente. Parecia absorver parte dela, como se estivesse cobrando um preço por cada segundo que eu encarava. Depois de alguns minutos, ouvi um som distante vindo da água. Não um ruído de superfície, não o bater de uma cauda, nada assim. Era um movimento profundo, deslocando uma quantidade imensa de água, como se algo colossal estivesse mudando de posição no fundo. Era o tipo de barulho que não deveria existir em um rio daquele tamanho. A lanterna iluminou uma região mais aberta do rio, onde a escuridão parecia ainda mais profunda. Foi aí que vi de novo a sombra, gigantesca, longa, sinuosa, movendo-se a poucos metros da superfície. O movimento era lento, quase como o deslizamento de uma cobra gigantesca. Mas não era uma cobra. Era mais denso, mais espesso, mais irregular, como se tivesse várias partes que se moviam em conjunto. Meu estômago gelou. A criatura submersa parecia estar dando voltas, circulando a margem onde eu estava, como se estivesse analisando cada passo meu, cada respiração. Senti uma onda de pânico subir pela coluna e minhas pernas ficaram trêmulas. Por um instante, tive certeza de que havia olhos me observando debaixo da água, olhos enormes, redondos, brilhando com um brilho apagado, quase humano. Dei um passo para trás. Foi quando a água, pela primeira vez naquela noite, se moveu para fora. Uma onda pequena, mas perfeitamente direcionada na minha direção. Não era natural. Era como se algo tivesse empurrado a superfície com intenção. Eu recuei mais um passo, meu peito subindo e descendo rápido demais. A lanterna tremulava, captando pedaços de luz refletida na água. Tentei encontrar alguma forma, algum contorno, mas a sombra já tinha sumido novamente, arrastando a escuridão consigo. Engoli seco. O rio morto não era só fundo. Ele era vivo. E agora, ele sabia que eu estava ali. Voltei para perto da barraca, tentando manter a respiração sob controle, mas minhas mãos tremiam como se estivesse reagindo a um frio que não vinha do ar. Sentei-me sobre uma pedra baixa, bem próximo da margem, onde eu podia observar o mínimo reflexo da água. Não porque eu queria, mas porque alguma parte do meu cérebro insistia que era mais seguro continuar olhando do que virar as costas. O rio estava diferente. Eu conseguia sentir isso. A escuridão parecia inchada, como se a água fosse mais espessa, mais pesada do que antes. O feixe da lanterna penetrava apenas alguns centímetros abaixo da superfície, e logo era engolido por uma massa negra, que não queria ser iluminada. A talassofobia, essa sensação de medo do desconhecido escondido nas profundezas, me atingiu com uma força que nunca tinha sentido. Era como se um abismo inteiro estivesse aberto diante de mim. Um abismo vivo. Um abismo respirando. E eu era apenas um intruso, parado bem na borda. De repente, algo rompeu a superfície ao longe. Não alto, não violento, mas preciso. A água se ergueu, formando uma pequena elevação circular, como se algo estivesse prestes a emergir. Minha lanterna encontrou a área, tremendo entre meus dedos. A água subiu novamente. E dessa vez, não desceu de imediato. O topo da onda começou a se abrir, revelando uma estrutura que parecia carne. Não tinha escamas. Não estava molhada de um jeito normal. Era como uma pele grossa, pálida e enrugada, esticada em curvas que não faziam sentido anatômico. Era como se várias superfícies distintas se mesclassem, compondo algo que não deveria existir. A cada segundo, mais a criatura emergia. Eu não piscava. Primeiro, vi algo que parecia uma nadadeira,
mas era longa e rasgada, como se tivesse sido mutilada inúmeras vezes. Depois, o que parecia ser uma dobra muscular se levantou, pulsando levemente, como se respirasse. A água escorria por cima, revelando veias azuladas que cintilavam sob a luz fraca da lanterna. E então, finalmente, vi aquilo que mais me paralisou. Os olhos. 2 globos enormes, redondos e foscos, surgiram lentamente da água. Eles não brilhavam, não refletiam luz. Eram completamente opacos, como se fossem de pedra. Porém, mesmo sem brilho, transmitiam uma consciência brutal, uma inteligência antiga. A sensação era de que aquela coisa não apenas me observava, mas avaliava cada milímetro da minha existência. Uma onda de náusea subiu pela minha garganta. Os olhos me encheram. Eles se moveram de um lado para o outro, buscando, analisando. E quando finalmente se fixaram em mim, meu corpo ficou completamente imóvel. Senti minhas pernas travarem, meu peito enrijecer e um arrepio me atravessar como se tivesse sido apunhalado por dentro. A criatura ergueu ainda mais parte do corpo. Vi algo parecido com uma boca, grande, funda, sem formato definido, como uma abertura de carne que se fechava e abria lentamente, sem dentes visíveis, mas com pequenos filamentos se contorcendo dentro, como se fossem antenas sensoriais ou músculos independentes procurando algo no ar. O rio ao redor dela parecia recuar, ou talvez fosse apenas a minha percepção, distorcida pelo terror crescente. Mas tudo ao redor parecia puxado em direção à criatura, como se ela tivesse sua própria gravidade. A lanterna começou a falhar, piscando de maneira irregular, enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais sufocante. Eu estava diante de algo que não era um peixe, não era um animal comum. Aquilo era algo pré-histórico, ou pior, algo que jamais deveria ter sido visto. A criatura inclinou o corpo, como se estivesse se preparando para avançar. As águas começaram a empurrar a margem de forma insistente, criando um alerta silencioso. Meu corpo finalmente reagiu. Um impulso puro, instintivo. Eu levantei. Com o coração explodindo dentro do peito e a respiração curta, eu sabia apenas uma coisa. Eu tinha acabado de chamar a atenção de algo que vivia nas profundezas, algo que nunca deveria ter sido perturbado. E agora, ele estava vindo atrás de mim. Corri pela margem do rio sem olhar para trás, mas a sensação de que algo gigantesco se movia logo abaixo de mim era impossível de ignorar. Cada passo que eu dava fazia a água ao lado estremecer, como se a criatura estivesse acompanhando meu ritmo por baixo da superfície. O ar parecia mais denso, difícil de respirar, preenchido por aquela sensação sufocante de que eu estava sendo observado, não apenas observado, mas perseguido. A lanterna iluminava apenas alguns metros adiante, revelando árvores retorcidas, raízes expostas e o brilho apagado da água ao lado. A cada segundo, eu esperava ver alguma parte da criatura emergir novamente, pronta para me arrastar para o fundo. O terreno era irregular e escorregadio, e 2 vezes quase caí. A ideia de tocar a água me fazia sentir um pânico absoluto, como se o simples contato fosse o suficiente para selar meu destino. Conforme eu avançava, percebi algo ainda mais perturbador. A água estava acompanhando meus passos. Uma fina camada se arrastava lentamente pela margem, como se o rio estivesse se expandindo, tentando me alcançar. Não pela gravidade, não pelo vento. Era intencional. Era como se a própria água estivesse viva e obedecesse aos comandos da criatura que habitava suas profundezas. Parei por um instante, ofegante, tentando entender o que estava acontecendo. O rio, alguns minutos antes calmo, agora parecia pulsar. Ondas discretas surgiam sem motivo aparente, arremessando pequenos jatos de água para a margem. Eu senti a temperatura cair de forma brusca, tanto que meu fôlego saiu em nuvens curtas e irregulares. Foi então que ouvi a água se abrir atrás de mim. Virei o rosto devagar, com o coração batendo tão forte que parecia ecoar na minha garganta. A superfície do rio estava se erguendo outra vez, mas agora muito mais perto. Algo se mexia logo abaixo. A sombra sinuosa avançava paralela à margem, quase acompanhando o meu corpo. A criatura estava movendo uma parte enorme de si mesma, criando ondulações que quebravam a escuridão em padrões imprevisíveis. De repente, a água saltou numa pequena coluna, como se algo estivesse prestes a emergir novamente. Mas dessa vez não surgiu um olho, nem a pele enrugada. O que emergiu foi uma espécie de filamento,
longo, fino, mas com articulações como as de um dedo. Uma estrutura flexível que se ergueu a pouco mais de 1 metro acima da superfície. Aquela coisa parecia cheirar o ar. Ela se movia lentamente, fazendo curvas suaves, como um animal que tenta localizar seu alvo apenas pelo cheiro ou pela vibração. A cada movimento, eu sentia um frio se espalhar pelas minhas costas, como se uma mão invisível estivesse percorrendo minha pele. O filamento virou na minha direção e se retraiu, como se tivesse me encontrado. Não pensei, apenas corri. Dessa vez, não havia mais barranco, raiz ou pedra que pudesse me fazer parar. Eu atravessei a margem como se estivesse fugindo de um incêndio, o coração em pânico, as pernas doendo, mas a adrenalina empurrando cada passo. A criatura acompanhava cada movimento meu pela água, criando ondas que batiam contra a margem com um ritmo irregular, como se marcasse a contagem regressiva para me alcançar. A barraca estava perto, mas não parecia mais um local seguro. Na verdade, nada ali parecia seguro. A sensação era clara. O rio inteiro estava vivo, e ele queria me puxar para dentro. Queria que eu descesse até onde a luz não chegava, até onde nenhum ser humano poderia respirar. Cheguei à barraca e me joguei atrás dela, tentando usá-la como um abrigo improvisado. O rio continuava a se agitar como se estivesse irritado. As ondulações batiam contra a margem com força crescente, e pedaços de lama começaram a se soltar e cair dentro da água. A borda da terra quebrava aos poucos, como se estivesse sendo corroída por algo que se aproximava de baixo. Eu tremia, de frio e de medo. Respirava de maneira descompassada, tentando planejar o que fazer. Mas uma parte de mim já sabia a verdade. Eu não podia mais ficar ali. Se permanecesse perto daquela água, aquela criatura me alcançaria. Enquanto eu tentava pensar, a superfície do rio subiu novamente, dessa vez a poucos metros de mim. A sombra gigantesca passou logo abaixo, mais rápida, mais agressiva, como se estivesse irritada com minha fuga. Aquela coisa estava caçando, e eu era a presa. O pescador sentiu a água gelada bater contra suas pernas enquanto tentava se arrastar para fora do rio. Seu barco, agora meio afundado, balançava lentamente ao sabor da corrente, rangendo como se fosse se partir a qualquer momento. A lanterna que havia caído na água ainda emitia um brilho fraco no fundo, revelando apenas um pedaço da imensidão turva que se estendia sob ele. Atrás, o som da criatura rompendo a superfície ecoou pelo breu. Não era um movimento natural. Não era um som que um peixe deveria produzir. Era como se algo enorme e antigo respirasse pela primeira vez em séculos. O pescador virou o rosto apenas o suficiente para ver 2 olhos enormes emergindo na escuridão, não brilhantes, mas profundos, como poços que absorviam toda a luz ao redor. Eles o observavam sem pressa, como se estivessem avaliando o momento exato de atacar. O rio começou a puxá-lo novamente, a água subindo até sua cintura, depois seu peito. Ele tentava se agarrar na lama da margem, mas ela cedia como mãos invisíveis tentando arrastá-lo de volta. O pescador sentiu algo tocar seu tornozelo. Algo escamoso, algo frio, algo que parecia deslizar lentamente, apenas o suficiente para avisá-lo que ainda estava ali, esperando. Ele gritou por socorro, mas sua voz sumiu entre as árvores. O vento carregava apenas o som do correr da água, e o bater ritmado, constante, pesado, como um coração gigantesco pulsando no fundo do rio. Naquele instante, uma grande sombra se moveu sob ele, crescendo, subindo, contornando seu corpo. Ele congelou. Seus dedos tremiam, suas pernas travaram. Era como se toda a água ao redor tivesse decidido ganhar vida. A sombra subiu rápido demais. O pescador teve apenas tempo de sentir a água se erguer atrás de si, como se o rio estivesse tomando forma humana. Um jato de água negra explodiu para cima, revelando a criatura por completo. Seu corpo descomunal, escamas quebradas, barbatanas rasgadas, uma boca grande demais, com camadas de dentes menores que navalhas, mas incontáveis. Ele tentou correr, mas a criatura mergulhou novamente, criando um vácuo tão forte que o pescador foi puxado de volta para o rio, como se seus pés tivessem sido amarrados por correntes de água invisíveis. Enquanto afundava, viu apenas um último lampejo da superfície ficando distante, um brilho pálido da lua que rapidamente desaparecia, sob a escuridão infinita. E então, nada além da profundidade, nada além do silêncio, nada além dela.
A última coisa que sentiu foi um movimento gigantesco se enrolando ao seu redor, e depois o rio engoliu tudo. O barquinho, horas depois, apareceu boiando lentamente corrente abaixo. Mas o pescador nunca mais